Organizar. Conteúdo patrocinado. Uau! Enquanto Kania se aconchegava em Frei, o sol, que rugia violentamente como se fosse cair a qualquer momento, começou a se estabilizar. Ei! Ah! Simultaneamente, um leve terremoto sacudiu a terra. Embora fosse relativamente fraco, foi o suficiente para fazê-los cair no chão. Eca! Clana soltou um gemido ao cair de bunda, mas Irina simplesmente olhou para ela antes de perguntar com voz grave. Clana, posso te perguntar uma coisa? Sim. Clana, que estava esfregando suavemente o traseiro, enrijeceu ao encontrar os olhos de Irina. Como você sabe sobre o sistema? Os olhos de Irina brilharam com um brilho penetrante. Clana não sabia das circunstâncias de Frei até recentemente. Mesmo que ela tivesse lembranças da provação que Frei havia mencionado, era estranho que ela conhecesse o sistema. O sistema? Sobre isso. Assim, Clana gaguejou baixinho. Então, muito tempo se passou antes que Clana abrisse a boca hesitantemente. Você me contou, não foi? O que? Irina, você agarrou meu pescoço e me contou tudo. Irina ficou pasma com a explicação de Clana. Que tipo de besteira é essa? Sim. Não há nenhuma maneira que eu poderia ter te contado. Se eu tivesse, Frei. Irina refutou com a voz trêmula e olhou silenciosamente para Frei. Teria ficado assim. Clana ficou brevemente distraída quando chegou a essa conclusão. Então, ela segurou a cabeça e começou a resmungar. Mas, tenho certeza e definitivamente ouvi isso de você. O que você está? Da senhora Kania também. Clana levantou ligeiramente a cabeça e se virou para olhar para Kania, que ainda estava silenciosamente desmaiada em cima de Frei. Eu ouvi a verdade de Kania enquanto ela me atacava freneticamente. Quando e onde? Irina começou a ficar frustrada enquanto Clana continuava sua história sem sentido. Clana ficou perdida em pensamentos e a culpa logo transbordou. Foi o dia em que visitei a mansão de Frei, logo depois de me tornar imperatriz. As mãos de Clana tremiam. Conteúdo patrocinado. Sintomas desconhecidos que atormentaram Clana nas últimas semanas. O inferno que começou abruptamente depois de um pesadelo voltou para assombrá-la novamente. É tudo meu karma. No entanto, Clana não estava mais angustiada com os sintomas dos quais não sabia a causa. O tremor foi uma lembrança da sensação de perfurar o corpo de Frei com uma flecha leve e uma adaga. Ela também percebeu que era resultado do pacto que fez com Frei e seu único amigo e companheiro durante a infância. Foi por isso que ela decidiu aceitar seus sintomas tanto como seu karma quanto como prova de sua conexão com Frei por meio do pacto. Irina, que estava observando Clana, continuou. Então, você está dizendo que só aprendeu sobre o sistema através da provação? Provação. Você está dizendo que foi uma tribulação? Sim, se você sabe o que é o sistema, você também deve saber sobre as provações. Clana apagou por um breve momento antes de balançar a cabeça. Não, o que experimentei não foi uma provação. O que? Era inegavelmente a realidade. Irina franziu a testa. Clana. Sobre essa provação. Não, de quantas lembranças você se lembra? Eles vieram depois de se formarem na academia, então alguns anos no mínimo. Alguns anos. Irina exclamou em choque com a resposta de Clana. Ela então se acalmou e começou a resolver a situação. Se o que ela disse for verdade, ela descobriu a verdade sobre Frei quando começou a se lembrar de anos de memórias da provação. Frei disse que a segunda provação foi apenas uma simulação de um cenário hipotético criado para testá-lo. Não só isso, ele também disse que todos na segunda provação deveriam ser ilusões fabricadas pelo sistema. Mas por alguma razão, Clana se lembra dos acontecimentos da provação. Ela até aprendeu a verdade sobre o sistema. Isso faz sentido? Irina refletiu calmamente sobre esses acontecimentos inexplicáveis e tentou perguntar mais. Tosse.
No entanto, Frei, que estava deitado, começou a tossir sangue. Ah! As duas garotas que estavam atordoadas desde o nascimento do sol e o terremoto, só agora chegaram a uma conclusão. O que eles estavam falando não era importante agora. Poucas horas depois que os acontecimentos na floresta, que guardavam as memórias de Clana e Frei, chegaram ao fim. Curiel. F. Frei. Clana e Irina carregaram furtivamente Frei e Cania inconscientes de volta ao dormitório. Ah! Por quê? Por que isso está acontecendo? Eles cuidavam ansiosamente de Frei, que continuava a tossir sangue enquanto estava inconsciente na cama. Senhora, Irina, por que Frei continua tossindo sangue? Apenas espere. Estou tentando descobrir isso. Conteúdo patrocinado. Porém, apesar de todos os cuidados, não surtiu muito efeito. A tigela que eles usaram já estava cheia até a borda com o sangue dele e começou a transbordar. Pingar. Ah! Eles não conseguiam nem deitar Frei na cama com medo de que ele se engasgasse com o sangue. Clana segurou uma tigela perto de sua boca e começou a implorar em lágrimas enquanto ele começava a tossir sangue novamente. Por favor, não morra. É mesmo que eu finalmente tenha descoberto a verdade. Mesmo que eu finalmente possa entender você. Eka. Mesmo que eu possa finalmente amar você. Embora tenha sido por um tempo limitado, Frei já conseguia andar sem problemas. Mas essa mesma pessoa ficou extremamente arruinada, além de quaisquer razões médicas, tudo porque ela o fez sofrer outra penalidade. Eka. Suas mãos tremiam enquanto ela se afogava na culpa e ela enterrava a cabeça entre lágrimas no peito de Frei. Espere, algo está errado. Sim. Clana, que já chorava há muito tempo encostada em Frei, ergueu a cabeça ao ouvir o comentário de Irina. Por que a expectativa de vida de Frei não diminuiu? O que? Como assim? Clana ficou cheia de esperança. O fato de a expectativa de vida de Frei não ter diminuído significava que o tempo que podiam passar juntos havia aumentado. Ela ainda tinha a chance de cuidar bem dele. Ela ainda tinha a chance de deixar a marca dele em seu corpo. Este é um aparelho que mostra a vida útil restante de Frei. Deixe-me ver. Assim que Irina explicou o aparelho, Clana rapidamente o pegou. Então, com o rosto cheio de esperança, Clana olhou para o dispositivo antes de se virar para Irina com uma expressão perplexa. Irina, o que isso significa? O que você quer dizer? A data escrita aqui. Diz daqui a 2 anos e 2 meses. Para onde foi o resto de sua vida e por quê? Ao ouvir isso, Irina abaixou a cabeça desanimada. Não pode ser. Esta data é o dia em que ele morre? Foi só então que Clana percebeu o significado da data. Não, na verdade, ela percebeu isso no momento em que viu a data, mas não conseguiu admitir. Ele realmente vai morrer. Sem sequer poder viver 3 anos completos. Clana murmurou atordoada. Ela estava ciente do fato de que Frei estava com tempo limitado. No entanto, foi muito mais curto do que ela esperava. Junto com o fato havia uma data precisa de sua morte, ou melhor, o tempo mais longo que ele poderia viver. Essas constatações abalaram impiedosamente a mente de Clana. De qualquer forma, o importante é que a expectativa de vida dele não diminuiu. Não diminuiu? Sim, se existisse, o dispositivo teria mostrado daqui a 1 ano, 1 mês. Irina continuou. Conteúdo patrocinado. Então, talvez, o que Cania e eu, não, o que Cania fez não foi em vão. Luke. Enquanto se sentia desamparada e complicada pela situação, ela limpou o sangue de Frei. Mas considerando quanto sangue ele está vomitando, não deve ter sido feito com perfeição. Ela murmurou enquanto mordia os lábios dele com sangue escorrendo. Alguém como eu. Que arquimago eu me tornei. Assim, apenas o som da tosse de Frei ecoou pela sala por um tempo. Eca. Cania. Cania.
O silêncio só foi quebrado depois que Kania abriu lentamente os olhos e se levantou da cama temporária colocada ao lado da de Frei. Este lugar. Kania, que abriu os olhos grogue, logo sentiu uma dor insuportável no peito e se curvou desesperadamente com a boca fechada. Kania. O que está errado? Kania. Você está machucado. Enquanto as duas garotas gritavam, Kania ficou momentaneamente perdida em pensamentos antes de sorrir e se levantar da cama. Eu vejo. Consegui ter sucesso no final. Mas, olhando para a condição do jovem mestre, parece haver uma situação difícil. Sim. Kania parecia serena e Irina, que até então vinha diagnosticando Frei, começou a explicar. Pelo que vi, a expectativa de vida de Frei é segura, mas sua vitalidade parece ter sido prejudicada. Claro, deveríamos estar gratos até por isso, mas ele não está se recuperando por algum motivo. É claro que ele não faria isso. Kania se aproximou de Frei com um sorriso ainda estampado no rosto. Shvi. Kania deitou-se ao lado de Frei e o abraçou com força como se fosse a coisa mais natural do mundo. Jovem mestre. Kania olhou afetuosamente para Frei. Por favor, tenha um bom descanso. Enquanto as duas garotas olhavam estupefatas, Kania começou a falar com uma voz solene. Acho que um efeito colateral apareceu quando misturamos e separamos nossas almas. Um efeito colateral? Sim, vestígios da alma do jovem mestre ainda permanecem dentro de mim, fazendo com que seu corpo fique instável. É por isso que a recuperação é extremamente lenta. Kania acariciou suavemente Frei, que havia parado de tossir sangue em algum momento e explicou às duas garotas que ainda pareciam estupefatas. É por isso que tenho que ficar perto dele assim até que ele acorde. Com isso dito, Kania abraçou Freia com força e fechou os olhos silenciosamente. Devido à maldição da unidade lançada sobre ela, Kania sentiu a dor de Frei por todo o corpo, seus sentimentos complicados apesar de estar inconsciente, e até mesmo seus batimentos cardíacos em sua totalidade. Ei! Kania! Vendo Kania sorrindo alegremente, Irina e Klana começaram a falar nervosamente. Eu vou fazer um juramento de sangue para Frei. Eu entregarei minha alma a ele. Eu preciso fazer uma nova aliança em sua alma. Caso contrário, acho que vou enlouquecer. Conteúdo patrocinado. Agora não. No entanto, Kania silenciosamente inclinou a cabeça e os cortou. Receio que a alma do jovem mestre esteja em uma condição instável agora. Manter convênios mágicos pode causar problemas. Há ainda. Por favor, coopere para sua rápida recuperação. Kania sabia que os convênios mágicos não teriam nenhum efeito na alma. No entanto, ela interveio friamente e esmagou suas objeções. Milímetros. Kania acariciou seu rosto e gostou de seu toque com um sorriso encantado. Frei, que manipulou suas memórias para não odiá-la. Ele, que desistiu de sua força vital para salvá-la. Além disso, a pessoa cuja graça ela pode finalmente começar a retribuir gradualmente. Assim, o silêncio permaneceu no ar por muito tempo. Rangido. Frei, você está. Isso até Serena entrar na sala com o rosto pálido. Por favor, me dê uma explicação. Para quê? Serena tinha uma pilha de papéis contendo escritas antigas, como se tivesse parado na biblioteca antes de retornar à academia. E, por algum motivo, ela também tinha novas feridas por todo o corpo. Serena interrogou Kania com uma voz gélida. No entanto, Kania, que até então estava aconchegada perto de Frei, respondeu uma pergunta. Em relação ao que aconteceu hoje. Kania ergueu a boca em um sorriso e respondeu. Eu salvei a vida do jovem mestre. Eu vejo. Serena assentiu calmamente com a cabeça. Eu também o abracei. No entanto, o rosto de Serena começou a se contorcer enquanto Kania acariciava suavemente sua barriga. E seus vestígios ainda permanecem dentro de mim. Kania olhou para Serena e continuou com um sorriso sereno. Não apenas isso. Então, ela deu o golpe final.
O jovem mestre e eu nos tornamos um até a morte. Kania olhou maliciosamente para Serena. Como Lady Serena é inteligente, você já deve saber, mas tudo o que eu disse é verdade. Você realmente deveria ser moderado com os eufemismos. Eufemismos? Estou apenas afirmando a verdade. Serena mordeu levemente os lábios diante da compostura de Kania antes de erguê-los em um sorriso. Certo. Pessoal, tenho boas notícias. O olhar de todos se concentrou em Serena. Eu descobri a base do Lorde Secreto. Serena declarou com orgulho e depois olhou friamente para Kania, que ainda estava aconchegada contra Frey. Isso não é uma ótima notícia? Com isso, o tempo passou lentamente pelo amanhecer enquanto os olhares das duas garotas se chocavam no ar. Conteúdo patrocinado. Punição? Conteúdo patrocinado. Era de manhã. Anel, anel, anel. Os olhos de Lulu se abriram quando ela acordou. Ela estava atualmente no dormitório dos plebeus, que era muito menor e mais confinado em comparação com o dormitório dos nobres. Ah! Esfregando os olhos, ela desligou o alarme. Pouco depois, seu rosto ficou tingido de espanto. Eu também não tive pesadelo hoje. Era um pesadelo que a assombrava todas as noites desde que ela era jovem. A visão de seus pais, que uma vez a olharam com amor, afastando-a com olhos como se estivessem olhando para um inseto. Amigos de longa data da vizinhança que brincavam com ela no parquinho, aos poucos foram excluí-la de seus grupos à medida que começaram a sofrer pequenos acidentes. Os ferimentos graves de seus novos amigos que se aproximaram de seu eu solitário com um sorriso, e o estado de coma da freira que cuidou dela até o fim. Lulu sempre foi forçada a ver essas cenas em seus sonhos e sentiu diversas emoções ao reviver esses momentos. A sensação de ser perseguida pelo mundo como se este tentasse matá-la através do isolamento. A sensação de desespero decorrente do pensamento de que ela nunca seria capaz de ser amada por ninguém. Além disso, o impulso de acabar com tudo. É estranho. Mas agora era diferente. Por alguma razão, ela parou de ter pesadelos há vários dias. Ela pensou que o pesadelo iria persegui-la por toda a sua vida. No entanto, quando desapareceu, o que ela sentiu não foi nem liberdade nem felicidade, mas sim perplexidade. Ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para acabar com os pesadelos que a levavam ao abismo do inferno todas as noites. No entanto, Lulu nunca imaginou que o pesadelo que a perseguiu durante a maior parte de sua vida desapareceria repentinamente da noite para o dia. Toque, toque, toque. Hein, Lulu, você está acordada? Ela, que estava olhando fixamente para o espaço, recuperou os sentidos com os sons de batidas. Ah, sim. Depois de sair da cama, ela ajeitou apressadamente o cabelo bagunçado e abriu a porta para uma empregada. A empregada era uma garota que Frey trouxe de um mercado e lhe deu de presente um dia. Era garota com um irmão mais novo e doente. Você está se sentindo bem, senhora Lulu? Estou bem? Lulu estava olhando fixamente para a garota, mas logo inclinou a cabeça com a pergunta. Você parece muito cansado e esgotado. Meu. A garota assentiu quando Lulu perguntou franzindo a testa. Ela nunca tinha visto tão esgotada e fora de si como estava hoje. Talvez essa pessoa tenha errado com você de alguma forma. A garota perguntou cautelosamente com medo evidente em seu rosto. Conteúdo patrocinado. Embora ela fosse apenas uma garota vendendo vegetais em um mercado, ela ainda estava ciente dos rumores que giravam em torno do canalha mais notório do Império. Além disso, suas recentes interações com as meninas que Frey ordenou que servissem como seus animais de estimação a alertaram sobre o medo irreprimível e cada vez mais intenso de Frey. Afinal, ele era o líder do povo que os atormentava horrivelmente. De jeito nenhum. Eu nem vi Lord Frey ontem. Lulu apertou apressadamente a mão da garota que suspeitava de Frey. Realmente? Sim. Queria desejar-lhe uma boa noite antes de dormir, mas ele não estava no quarto. Ao ouvir isso, a garota soltou um suspiro de alívio. Lulu, por favor, me avise sempre que estiver passando por momentos difíceis. Vou ajudá-lo de qualquer maneira que puder.
Isso é desnecessário. Lulu levantou a voz com uma expressão assustada. Ei-me, senhora, Lulu. Você não deveria me ajudar. Tenha isso em mente. Mas, por favor. Foi um comportamento subconsciente depois de ter testemunhado as pessoas que tentaram ajudá-la a ficarem infelizes depois de serem envolvidas em pequenos e grandes acidentes. Ah! Diante de seu comportamento frenético, a garota abaixou solenemente a cabeça e falou: Sou sempre grato a você, senhora Lulu. Oh, o quê? Por nos proteger daquela pessoa. Ela inclinou a cabeça, confusa. As criadas de Lulu foram tratadas pior do que brinquedos nos últimos anos, tendo que suportar agressões e torturas. Ela não sabia que suas criadas pensavam que ela as estava ajudando nos bastidores, evitando que Frei, que adorava brincar a ponto de manter escravas sexuais no porão, demonstrasse interesse por elas. Embora, é claro, isso fosse apenas um boato que Kanye espalhou intencionalmente para minimizar a possibilidade de Frei incorrer na penalidade novamente. No mínimo, conseguiu ser considerado verdade pelas criadas. Parece haver um mal-entendido. Lord Frei não me trata como vocês imaginam. Eu o vejo. Mas é verdade. Apesar de negar, a empregada simplesmente acenou com a cabeça com uma expressão preocupada. De qualquer forma, como vocês estão ultimamente? A garota começou a sorrir para Lulu, que havia tentado mudar o clima enquanto olhava para ela sem jeito. Estou bem e todos os outros também. É quase como se estivéssemos num sonho. Realmente? Sim. Graças à graça da dona Lulu, meu irmão mais novo está se recuperando no hospital neste momento. As outras empregadas também consideram um milagre que possam passar um dia sem serem atingidas nenhuma vez. Como ela disse, a atual situação de vida das empregadas era como um sonho. Pois eram meninas que haviam sido espancadas até a morte por cometerem os menores erros, mesmo quando completavam perfeitamente seus trabalhos, se seus donos estivessem de mau humor. Conteúdo patrocinado. Pois eram raparigas que não conseguiam sequer viver com a dignidade humana básica, tendo comido lixo rotulado como comida num quarto escuro e apertado, muito menos conseguindo estudar. Mas agora ninguém iria repreendê-los, desde que desempenhassem seu trabalho perfeitamente, e eles até eram pagos por seu trabalho e tinham tempo suficiente para aprender a escrever. Acima de tudo, o trabalho delas como empregadas domésticas no dormitório dos plebeus, que oferecia comida quente e deliciosa, era para elas como um tesouro insubstituível. Oh, certo. Aqui é um presente. Em o quê? Lulu estava ouvindo com uma expressão estranha quando a garota de repente tirou algo. Obrigado por salvar meu irmão mais novo. A menina agradeceu e colocou um bonequinho de coelho em suas mãos. Muito obrigado, irmã Lulu. A boneca também tinha uma nota escrita à mão colocada em cima dela. A caligrafia era desajeitada, como se o escritor tivesse acabado de aprender a escrever, mas cheia de sinceridade. Não consigo receber. Então, por favor, fique bem. Ah! Depois de ler o bilhete, seu rosto ficou desesperado e ela tentou devolver a boneca, mas só conseguiu ficar atordoada enquanto a garota saía correndo pela porta. Certo. Não foi apenas o pesadelo que desapareceu. Em algum ponto. Até o infortúnio está desaparecendo lentamente. O efeito do estigma do infortúnio foi enfraquecendo gradualmente. Através do amor de Frei. Ei Lulu, você tem algum plano depois da aula de hoje? Eu. Depois da complicada aula de teoria mágica, Lulu estava revisando o material sozinha quando algumas garotas se aproximaram dela. Tens tempo? Estamos prestes a almoçar, quer se juntar a nós? Não, obrigado. Seus colegas a convidaram para almoçar. Assustada, ela recusou. Eu prefiro comer sozinho. O que? Mas, não comemos juntos ontem? Isso foi. No entanto, quando as meninas a questionaram com rostos confusos, ela engasgou com as palavras. Então, isso. No final, as meninas sentaram-se abruptamente ao lado dela e Lulu foi forçada a ficar na companhia delas.
Seja como for, ela nem percebeu que eles estavam sentados ao lado dela, pois estava muito concentrada em usar seus olhos mágicos para ver se as criadas que Frei lhe dera estavam comendo bem à distância. Conteúdo patrocinado. Então, vamos comer juntos hoje também. Sim, e sempre me incomodou como você é o único da nossa turma que come sozinho. A propósito, Lulu, aconteceu alguma coisa boa recentemente? Sua pele melhorou muito e até suas olheiras parecem estar desaparecendo. Os bondosos plebeus da classe estavam procurando uma oportunidade de abordá-la depois de ver como ela lutava para se encaixar. Como resultado, Lulu, que não estava acostumada a receber o favor e a gentileza dos outros, foi lentamente arrastada para o refeitório. Como acabou assim? Em seguida, eles formaram fila em grupo, conversaram entre si, receberam a comida nas bandejas e voltaram para a mesa. Para Lulu foi uma experiência muito surreal e logo ela ficou perdida em pensamentos. Será que a maldição desapareceu? O fato de ela não ter tido pesadelos nos últimos dias poderia ser um sinal de que seu infortúnio havia desaparecido completamente. Seu estigma só poderia ser removido recebendo o amor de alguém. No entanto, Frei começou a demonstrar afeto há um mês. Embora o carinho dele fosse entre uma pessoa e seu animal de estimação e não entre duas pessoas, o fato é que ela recebeu o amor dele. Ei, pessoal! Sim. Lulu timidamente pediu aos colegas ao seu redor que confirmassem suas especulações. Por acaso, vocês tiveram alguma experiência infeliz ultimamente? Infeliz? Sim. Por exemplo, algo que te deixou infeliz ou algum acidente ou talvez até mesmo sua saúde piorando. Os alunos ficaram momentaneamente surpresos com o assunto, pois não era exatamente apropriado quando estavam saboreando a comida de bom humor. Mas a expressão de Lulu era séria demais para eles simplesmente ignorarem. 1. Em primeiro lugar, eles criaram um ambiente atual para evitar que ela se sentisse sozinha. Assim, os alunos começaram a relembrar suas memórias. Não consigo pensar em nada em particular. Sim, eu também não. Muitas coisas boas aconteceram. Mais ruins que eu me pergunto? Os alunos responderam depois de algum tempo. Graças à grande compensação contratual de várias semanas atrás e ao patrocínio da pessoa não identificada há alguns dias, os estudantes comuns da classe estavam desfrutando de um momento abençoado e sem precedentes. De jeito nenhum. O coração de Lulu começou a disparar. A maldição está realmente desaparecendo? Pequenos acidentes, como bater o dedo do pé contra uma porta, quebrar um prato ou perder um livro, ainda ocorriam várias vezes ao dia. Porém, desde que ela começou a receber o amor de Frei, os grandes infortúnios que sempre ocorreram pararam completamente. Claro, era perfeitamente possível que esses infortúnios não estivessem acontecendo com ela, mas com outras pessoas. Mas depois de ouvir os estudantes ao seu redor, esse também não parecia ser o caso. Originalmente, se alguém demonstrasse um pouco de interesse ou carinho por ela, sofreria imediatamente um acidente no dia seguinte. Conteúdo patrocinado. Finalmente. Lágrimas ameaçaram escorrer dos cantos dos olhos enquanto ela abaixava a cabeça para fingir que estava comendo. Lulu percebeu que o estigma que era como um laço que apertava constantemente seu pescoço estava finalmente desaparecendo e ela ficou dominada por suas emoções. Eu posso finalmente me tornar livre. Certo, vocês já ouviram falar de Frei? Frei. Lulu começou a comer depois de conter as lágrimas com muito esforço. No entanto, assim que a conversa mudou para Frei, ela congelou no local. Isso mesmo. Frei. Com base no que ela tinha visto antes, havia uma grande chance de Frei ter sido gravemente afetado por seu infortúnio. Ele muitas vezes tossia sangue e tropeçava enquanto segurava o coração depois de tê-la trazido como seu animal de estimação. Não, Frei ainda é um vilão. No entanto, ela balançou a cabeça para afastar seus pensamentos, pois não podia se dar ao luxo de impedir que o estigma desaparecesse. Além disso, nesse ritmo, deve desaparecer totalmente em apenas alguns dias. Então, e só até então. Aparentemente, aquele bastardo entrou em colapso. O que?
No entanto, ao ouvir as palavras vindas do estudante, Lulu soltou um som confuso. Há rumores de que ele está em estado crítico. Ele merece. É a sua retribuição. Isso mesmo. Ele tentou nos comprar da última vez. Eu tremo só de pensar naquela época. É com licença. Lulu calmamente fez uma pergunta enquanto se sentia cada vez mais ansiosa quanto mais ouvia a conversa de seus colegas. Você sabe onde Frei está agora? Ele provavelmente não estaria em seu quarto? Ouvi dizer que ele voltou à meia-noite. Vou me despedir então. Espere. Aonde você vai, Lulu? Com isso, Lulu se levantou e começou a ir em direção ao quarto de Frei. Os rumores devem ter sido exagerados. Enquanto murmurava para si mesma com uma voz trêmula. Enquanto isso. Cu. Jovem mestre, por favor, aguente. Você precisa limpar o sangue podre do seu corpo para se tornar um pouco mais saudável. Frei ainda estava inconsciente, mas com a ajuda de Cania, tossiu o sangue podre que se acumulava em seu corpo. Eca! Seu sangue, e como consequência da fusão de sua alma com a de Cania, e foi tingido de preto. O amor que floresceu. Conteúdo patrocinado. Pare aí. Ok. Lulu ficou nervosa quando a empregada que guardava a entrada do dormitório nobre a deteve. Os plebeus não estão autorizados a entrar no dormitório dos nobres. Você não me conhece? Lulu perguntou com cautela, mas a empregada respondeu com severidade. As regras devem ser mantidas independentemente da sua identidade. Somente nobres são permitidos aqui. Este não é um lugar onde um plebeu possa. Deixe-a entrar. No entanto, outra empregada que parecia ser mais velha interrompeu com um suspiro, confundindo a empregada que guardava a entrada. Oh, o que você está dizendo? Por que você está deixando um plebeu entrar? Ela devia não saber porque é nova. Entre, dou minha permissão. Oh, obrigado. Enquanto Lulu entrava rapidamente, a nova empregada encarou a mais velha com uma expressão confusa. O que foi isso? Ela é a escrava sexual de Frei. A nova empregada imediatamente percebeu a situação pelas palavras de sua empregada mais velha, que tinha uma expressão azeda no rosto. Que pena! E pensar que, de todos os nobres por aí, ela era a escrava sexual de Frei. Você também deve ter cuidado. Ultimamente, tem havido rumores de que ele está até assediando as empregadas. Sim. Terminando a conversa, as duas empregadas observaram Lulu com simpatia enquanto ela entrava no dormitório. Eu só fui beijada por ele. Lulu, que estava escutando a conversa enquanto fingia não se importar, sentiu-se caluniada. Era verdade que Frei a forçou. Ele frequentemente a tocava e até a beijava à força. Porém, além disso, ele nunca havia ultrapassado os limites. Não, eu não deveria ser enganado. Isso não foi por consideração a mim, é só porque ele nem me vê como pessoa. Lulu balançou a cabeça para se livrar de seus pensamentos. Ufa! No entanto, apesar de seus esforços para clarear a mente, seus sentimentos continuaram confusos por algum motivo. Embora ele fosse um homem desprezível que nem sequer a via como um ser humano, o calor que ela sentia sempre que ele a acariciava satisfazia os desejos de Lulu por afeto humano. E acontecia o mesmo com os beijos que ela recebia todas as noites. Baque. Como resultado, Lulu caminhou lentamente em direção ao dormitório de Frei com o coração pesado. Mas não posso parar por aqui e não posso. Frei foi sem dúvida um vilão. Na mansão, ele abusou fisicamente de Cania e Irina, ameaçou os chefes e abusou verbalmente da irmã mais nova. Ele até tentou agredir sexualmente os plebeus que o abordavam, chegando ao ponto de tentar reivindicá-los legalmente. Conteúdo patrocinado. Mesmo que você ignorasse tudo isso, qualquer pessoa que prestasse atenção às histórias que circulam no Império suspeitaria que Frei Starlight era um espião que trabalhava para o exército do Rei Demônio.
Foi por isso que Lulu escolheu Frei como alvo de seu infortúnio e, ao mesmo tempo, removeu seu estigma. Se Frei, uma pessoa tão má que a maioria das pessoas desejava que ele morresse e se interessasse por ela, então ele a faria sofrer todo tipo de humilhação de acordo com os rumores. Então, ela não teria que se sentir culpada, mesmo que ele sofresse com seu infortúnio. Foi por isso que ela quebrou deliberadamente o vaso para chamar a atenção dele. Ela honestamente se sentiu um pouco feliz quando se tornou o animal de estimação de Frei, apesar de não saber como isso aconteceu antes mesmo que ela pudesse realizar seus outros planos. No entanto, por que você está me tratando tão bem? Antes mesmo que ela percebesse, Lulu chegou na frente do quarto de Frei. Ela então ficou no lugar, tremendo. Por que você não está me tratando com severidade? Ela ficou parada na frente da porta por um longo tempo. Então, ela mordeu os lábios. Por enquanto, vamos apenas ver como ele está. Lulu agarrou a maçaneta, pensando que Frei não teria ninguém cuidando dele de qualquer maneira. HM? No entanto, a porta estava firmemente trancada. Pajijik. Lulu ativou seus olhos mágicos, mas quando até mesmo isso foi bloqueado pela magia de interferência de informação lançada na porta, ela ficou desnorteada e começou a olhar em volta. Depois de olhar em volta, ela viu o gerente suspirando no corredor. Com licença. Qual é o problema? Quero entrar no quarto de Frei. Suponho que você seja o próximo na rotação? Rotação? Tem sido assim desde a noite. A senhora Kania estava cuidando de Frei, mas ela acabou de sair da sala mais cedo, então é hora da próxima pessoa vir. Nos últimos dias, a empregada-chefe tinha visto Lulu vagando pelo quarto de Frei todas as noites. Pensando que ela era o novo membro do rodízio, ela se dirigiu silenciosamente para a porta da sala. Clique. Você também tem dificuldade, né? Então, vou descansar agora. Desculpe, estou de guarda noturna desde que recebi uma ordem para não deixar ninguém entrar, então não consegui dormir. Por favor. A empregada-chefe abriu a porta e saiu pelo corredor depois de implorar com os olhos fundos. Surpresa com o desenvolvimento repentino, Lulu ficou imóvel por um momento antes de se aproximar da porta. Estou apenas dando uma olhada no rosto dele saindo, então não deve haver problemas. Ela abriu a porta com cuidado. Rangido. O que? Então os rumores eram exagerados, afinal. Conteúdo patrocinado. Ao entrar no quarto, Lulu encontrou Frei sentado na cama com a cabeça baixa e se virou para sair silenciosamente do quarto. Colheu. No entanto, ela congelou no lugar quando Frei de repente vomitou uma poça escura de sangue. E Lulu, que assistia atordoada à cena sangrenta diante dela, inconscientemente começou a se aproximar de Frei. Lord Frei? Imensamente chocada com a situação, ela começou a limpar os cantos da boca de Frei. Quando Frei mais uma vez vomitou sangue, ela começou a suar frio. Ele está em uma condição tão terrível? Apesar de usar roupas, o corpo de Frei que estava levemente em contato com o dela parecia tão quente quanto uma bola de fogo, e sangue preto escorria continuamente de sua boca. Seu rosto também estava mortalmente pálido, como um cadáver. O coração dele ainda está batendo. Lulu pressionou ceticamente a orelha contra o peito dele para verificar os batimentos cardíacos e confirmou que ainda estava batendo. Eca! Lord Frei. Então, Lulu levantou a cabeça e examinou o rosto de Frei antes de tentar cuidadosamente sacudi-lo para acordá-lo. Lord Frei, por favor, acorde. No entanto, o que saiu de sua boca não foi uma resposta, mas sim mais sangue negro. Só o que? Sem saber o que fazer, Lulu acariciou gentilmente o fraco e caído Frei. Baque. Passos ecoaram de repente do lado de fora. Assustada, Lulu se levantou. O quarto de Frei estava sob vigilância para impedir a entrada de pessoas. E suas mãos estavam manchadas com o sangue de Frei. Gole.
Nesta situação em que os passos pararam do lado de fora da porta, Lulu de repente desviou os olhos para o lado em pânico antes de engolir em seco. Na frente dela estava a porta do banheiro e o único espaço no quarto onde ela poderia se esconder. Momentos antes de Lulu entrar em pânico ao ouvir passos. Então você estava aqui, senhora Irina. Conteúdo patrocinado. Kania. Kania tinha acabado de sair do quarto de Frei e encontrou Irina olhando vagamente pela janela no final do corredor. Eu estava procurando por você, já que você não veio nem na hora da troca de turno. Oh! Já está na hora? As palavras de Kania perturbaram Irina, que então se afastou da janela. Espere, Frei vomita sangue se você não estiver com ele, preciso conseguir rapidamente alguns agentes anti-hemorrágicos. Não. Precisamos que ele se livre de seu sangue. O que? Irina olhou para Kania incrédula enquanto Kania soltava um suspiro. Quando nossas almas se fundiram, mana escura entrou em seu corpo enquanto ele estava em estado de choque. É isso, não é perigoso? Não há problema. A energia negativa do mana escuro é descarregada sempre que ele vomita sangue. A maior parte já foi expulsa de seu corpo. Depois de dizer isso, Kania soltou outro suspiro antes de continuar. Além disso, é melhor deixá-lo tossir o sangue do que bloqueá-lo. Como assim? O sangue recém-formado do jovem mestre fica imbuído de sua bênção da estrela e expulsa o sangue ruim de seu corpo. Em outras palavras, ele está vomitando sangue não porque esteja em mais condições, mas para se recuperar. Ufa, acho que não teremos que nos preocupar com ele desmaiando de anemia. Irina suspirou de alívio. Ela estava imensamente preocupada com Frei, que não parava de cuspir sangue desde a noite anterior. Então vamos. Ok. Kania virou-se silenciosamente e começou a andar pelo corredor. Irina, que, ao contrário de seu habitual, estava agindo de forma fraca, falou calmamente. Então, isso significa que você não precisa mais ficar ao lado de Frei, certo? Não. Não será para sempre, mas ainda terei que manter contato próximo com ele no futuro próximo. Irina inclinou a cabeça diante da negação de Kania enquanto Kania começava a acariciar sua barriga. Traços da alma do jovem mestre ainda permanecem. Tenho que ficar com ele por pelo menos mais uma semana ou duas para garantir que sua alma seja restaurada com segurança. Oh! Com a explicação de Kania, Irina só conseguiu murmurar baixinho para si mesma enquanto observava Kania caminhar à sua frente. Se eu tivesse um pouco mais de mana escura. Obrigado, senhora Irina. Hein? Kania sorriu. Por desenvolver a magia que salvou a vida do jovem mestre. Oh! De jeito nenhum, e nem funcionou perfeitamente. Não. Se não fosse pela sua magia, a vida do jovem mestre teria sido cortada pela metade novamente, e também não teríamos sido capazes de descobrir a identidade do sistema. Eu vejo. Vou relatar tudo ao jovem mestre quando ele acordar. Mais uma vez, muito obrigado, senhora Irina. Enquanto Kania agradecia a Irina, Irina olhou brevemente para a barriga de Kania, que estava atualmente marcada pelo círculo mágico. Dói, por acaso? Só um pouco. Quer que eu transfira para o meu corpo? Não, está tudo bem. Eu me viro. Conteúdo patrocinado. Logo depois que Kania recusou a oferta de Irina, eles chegaram ao quarto de Frei, e Irina ficou parada enquanto pedia seriamente ajuda. Então, você pode me ajudar a fazer um juramento de sangue com ele hoje? Depois de ouvir o pedido de Irina, Kania franziu as sobrancelhas ao abrir a porta que havia sido trancada automaticamente. Por favor, desista disso. Por quê? Você não está tentando oferecer sua alma a Lord Frei por meio do juramento? Abrindo a porta, Kania falou suavemente com um tom gentil. Você já deve saber o que significa oferecer sua alma nem a um deus nem a um demônio, mas a um mero indivíduo mortal. Então, não há razão para você fazer isso. Não, eu farei isso. O que? Irina entrou silenciosamente na sala e fechou a porta atrás dela enquanto respondia com uma voz igualmente solene.
Não só eu fiz com que ele sofresse de uma maldição que está apodrecendo tanto seu corpo quanto sua mente, até mesmo sua expectativa de vida foi encurtada. Irina murmurou interiormente ao se aproximar de Frei, que mais uma vez vomitou sangue ruim enquanto seu corpo continuava gerando sangue saudável. Então, ela hesitou momentaneamente antes de tirar e olhar para o dispositivo vitalício. 2 anos e 2 meses. Esse é o tempo que lhe resta de vida, Frei. Irina abraçou Frei gentilmente e falou com convicção inabalável. Mesmo que você tenha apenas alguns anos. Vou prometer minha alma a você. Ela começou a sussurrar tão baixinho que apenas ela e Frei adormecido poderiam ouvir suas próximas palavras. Meu corpo, meu coração e até minha castidade, vou te dar tudo, Frei. H.U. A expressão de Frei se contorceu e Irina olhou para ele com amor antes de olhar para o lado. Você sabe por quê? Ao lado deles havia uma muda que cresceu rapidamente e começou a florescer. Foi uma das mudas que ela o fez escolher há alguns meses, quando ainda não tinha certeza sobre Frei. É porque eu te amo. Ela sussurrou baixinho em seu ouvido. Eu te amo desde que éramos jovens. E ao lado deles, uma flor de cachorrinho balançava suavemente no ar. O que isso significa? Enquanto isso. 2 anos e 2 meses. Lulu estremeceu ao ouvir tudo dentro do banheiro escuro, desprovido de um único raio de luz. Sem chance. Por minha causa. Juramento de sangue. Conteúdo patrocinado. HM? Irina, que havia sussurrado para Frei enquanto se inclinava para a frente, de repente franziu a testa e inclinou a cabeça. O que é que foi isso? Ela sentiu um feitiço em algum lugar de seu corpo que se tornou excessivamente sensível à mana. Assim que ela percebeu isso, seus olhos examinaram atentamente os arredores. Sua expressão imediatamente ficou fria. Uau! Parece que um cachorro vadio entrou sorrateiramente. Logo depois de formar uma esfera de chamas mistas e mana negra em sua mão, ela deu um passo lento à frente. Claro, ela também tinha um pergaminho mágico sobressalente no bolso do peito. Mas depois do último incidente com defeito no pergaminho, Irina optou por acreditar em suas próprias habilidades em vez de depender de ajuda externa. Saia imediatamente. Irina foi até a porta do banheiro, murmurando friamente. Eu disse para sair. Mesmo assim, a porta permaneceu imóvel. Irina fez o possível para proteger com o corpo o local onde Frei estava e depois concentrou toda a sua atenção na porta do banheiro. Caso haja uma emboscada, para proteger Frei, Irina retirou todas as experiências de batalha que obteve na última rodada. Parar. Se você não quer morrer, ajoelhe-se e suas mãos devem lentamente. Irina, que ficou olhando para a porta por algum tempo, comandou com voz fria assim que a porta começou a se abrir. Então, desculpe. Lulu. Ao perceber que quem saiu do banheiro era ninguém menos que Lulu, a expressão de Irina ficou confusa. O que você estava fazendo lá? Isso. Claro, foi o mesmo caso com a nervosa Lulu. Ela não esperava ser descoberta assim que lançasse seus olhos mágicos para ver melhor a situação. Ouvi dizer que Frei desmaiou, então parei para verificar. Ele de repente começou a vomitar sangue preto. A porta estava fechada? Estava aberto? Para o caso de Lulu estar mentindo com medo de que a empregada que abriu a porta para ela fosse repreendida, Irina olhou para ela em dúvida e começou a inclinar a cabeça. A magia do bloqueio automático está quebrada? Isso não pode ser. Então eu irei primeiro. Vendo o semblante de Irina, Lulu começou a correr em direção à saída da sala. Espere, o que você estava fazendo aqui? Para visitar os doentes. Conteúdo patrocinado. Mas por que você se escondeu quando eu cheguei? Eu surtei quando Lord Frei de repente começou a vomitar sangue. Por que você surtou? Ao ouvir essas palavras, Lulu começou a gaguejar. Eu pensei que era por minha causa. Logo, Irina suspirou e disse enquanto olhava para ela.
Está tudo bem, não é culpa sua. Frei estava se recuperando agora. Recuperando? Isso mesmo. A razão pela qual Frei está vomitando sangue é para derramar substâncias nocivas de seu sangue. Ele está se recuperando. Talvez ele recupere a saúde após o fim disso. Então você não precisa se preocupar em ser repreendido. Ao ouvir essas palavras, Lulu ainda olhou para Frei que estava deitado, com uma expressão ansiosa no rosto. O que você está fazendo? Até quando você vai ficar aqui? Ah, isso eu. O corpo de Frei, refletido nos olhos mágicos de Lulu, produzia constantemente sangue novo. Exatamente como o que Irina havia dito. Se fosse uma pessoa comum, seu corpo preferiria se sentir várias vezes melhor do que antes. Ah! Mas essa não foi a única coisa refletida nos olhos de Lulu. Por causa de todas as pessoas que ela já tinha visto, o corpo de Frei foi o que ficou mais gravemente ferido. E ainda continua. Embora tenha sido Frei quem escondeu sua condição, começando por Lulu, cercando-se de mana negra com a ajuda de Kania até agora. O choque da fusão de suas almas fez com que mana negra penetrasse em seu corpo e dissolvesse seus intestinos. É minha culpa de novo? Então, como resultado, o trauma de Lulu voltou. Embora outra pessoa fosse Frei, aquele que era chamado de o pior canalha do Império, foi o suficiente para trazer à tona o trauma que a atormentava constantemente desde que ela era criança. Oh, o que você está dizendo? Por que você está assim de repente? Por causa disso, Lulu se agachou e começou a coçar os braços. Então, a perplexa Irina caminhou até ela. Eu ouvi suas palavras no banheiro. O que? Frei, Lord Frei está com uma doença terminal. Logo depois que Irina ouviu as palavras que saíram dos lábios de Lulu, ela começou a parecer extremamente confusa. Não. Que tipo de bobagem? Meus olhos mágicos também viram isso. O corpo de Lord Frei parecia gravemente ferido. Olhos mágicos? Irina repetiu perplexa as palavras de Lulu mais uma vez. Logo ela engoliu em seco enquanto observava Lulu falar com olhos mortos. Por favor, diga. O que? Desde quando Lord Frei ficou assim? Ao ouvir essas palavras, Irina percebeu o que havia de errado com Lulu. Ela limpou a garganta silenciosamente e começou a falar. Conteúdo patrocinado. Tudo começou quando você se tornou chamado o animal de estimação. Isso foi há algum tempo. Sim. A situação atual tornou-se grave, mas ele está com uma doença terminal desde o início. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Lulu ficou confusa. Irina rapidamente a levantou. Você é o único que sabia disso. Eu te contei porque Frei o favorecia especialmente. Ah! Você sabe que a academia está cheia dos olhos e ouvidos de Frei, certo? Se você contar a alguém sobre isso, será o nosso fim. Tenha isso em mente. Logo depois, Irina agarrou a mão de Lulu, que ainda parecia tão perturbada quanto antes, e a tirou da sala. Ah, e venha me conhecer logo. Sim. Eu tenho algo para conversar com você. Irina, que estava ansiosa para analisar os olhos do diabo e o estigma no corpo de Lulu, expulsou-a da sala depois de marcar uma consulta com ela. Lembrar. Não conte a ninguém. Bater. Então logo a porta foi fechada. Frei, ele estava com uma doença terminal desde o início? Por esse motivo, Lulu ficou sozinha no amplo corredor. E a partir do momento em que cheguei, a condição dele ficou grave assim. Então logo, ela começou a murmurar atordoada. Então como é que? Parece que ela precisaria de muito tempo para organizar sua mente. Enquanto isso, nessa hora, Irina quem havia mandado Lulu sair. Uf! Estava suspirando enquanto olhava para Frei. Então, vou começar. Irina olhou para Frei por um bom tempo antes de tirar algo com cuidado do bolso do peito. Srum. Era uma adaga cerimonial, com uma lâmina afiada e brilhante. Ei! Depois de acariciá-lo silenciosamente, Irina esticou o braço e apontou a ponta da adaga para o próprio braço.
Golpear. Eca. Um longo corte cortou seus braços. Espere. Eu disse para esperar, Irina. Conteúdo patrocinado. Irina cerrou os dentes e começou a murmurar enquanto o sangue escorria do longo corte que começava no cotovelo até o pulso. Isso não é nada comparado à dor que Frei sofreu por minha causa. Frei, cujos olhos ainda estavam fechados, teve a boca cuidadosamente aberta por Irina depois que ela disse essas palavras. Aia! Ela passou o sangue que escorria lentamente de seus braços. Uau! Logo, as chamas começaram a explodir em torno de Irina e Frei. Estava claramente quente, mas não queimou nada. A chama que cobria os dois logo brilhou com uma infinidade de cores. Uau! Eu juro a você um juramento de sangue, Frei. Naquela atmosfera peculiar, Irina sussurrou com voz fria. Ela começou a murmurar com um sorriso. Eu dou a você meu coração e meu corpo. Então, as chamas se intensificaram. Quando um mago dá seu corpo a alguém, ela lutará por essa pessoa. Se o coração foi dado a alguém, ela não servirá a ninguém além dessa pessoa. De acordo com suas palavras, o juramento de sangue que ela fez não foi comum. Para os magos da Torre Mágica que adoravam a magia, era uma prova de sua nobreza e virtude. Ou para os sacerdotes da igreja, foi um testemunho da sua devoção. Ou se não, para a família imperial foi uma prova da sua legitimidade à medida que ascendem ao trono. Ou mesmo que não fosse esse o caso, então cabia a um feiticeiro corrupto buscar o poder. Para Mana, para o Deus Sol, para o próprio Sol ou para o Diabo. Pois foi um juramento ilustre dar tudo de si. E assim, até agora, os juramentos de sangue sempre foram feitos a um ser transcendente ou ao governante do mundo. E aqueles que o quebraram, agora restavam apenas um conto transmitido como mito ou lenda em livros de histórias. Eles eram conhecidos como nada menos que os membros do Partido do Herói há 1000 anos. Para você, ofereço minha castidade. Aquela coisa ultrajante, Irina estava fazendo isso agora. Não para o governante do mundo ou para um ser transcendente, ela deu tudo de si ao homem à sua frente. Até as leis do mundo estavam sendo distorcidas. O que significa dar minha castidade? Você também sabe disso, certo? Irina murmurou com o rosto ligeiramente vermelho. Logo ela ajustou a voz e continuou falando. E por último, eu te dou minha alma. Depois que ela disse até aquele ponto, a chama envolvendo os arredores atacou os dois. Uau! Então as chamas separaram os dois e começaram a penetrá-los. Irina que estava assistindo aquela cena. Como devo compensar isso com você? Pensei muito sobre isso. Conteúdo patrocinado. Acariciou suavemente Frei, que ainda fechava os olhos, mas de alguma forma tinha um sorriso sereno. Eu nem sei o que devo fazer para expiar o pecado que cometi contra você. Ela começou a sussurrar em voz baixa. Eu pensei assim, e então pensei sobre isso novamente enquanto estava com você, finalmente consegui. Dizendo isso, Kania acariciou suavemente o ferimento no corpo de Frei que foi exposto quando o disfarce que Kania usava foi removido. Faça o que fizer, nunca conseguirei retribuir integralmente. Ao mesmo tempo, quando suas palavras terminaram, a chama ao redor deles foi completamente absorvida por seus corpos. Então vou te dar tudo o que tenho. Só depois de perceber que o ritual havia sido concluído com sucesso é que Irina sorriu suavemente. Ela abraçou Frei silenciosamente e terminou suas palavras. Então use-o o quanto quiser. Depois disso, as pequenas faíscas que saíram dos peitos de Irina e Frei se fundiram no ar em pequenas contas. O que? Irina pegou a conta e acariciou-a com cuidado. Por que a cor está um pouco turva? Logo, ela começou a murmurar com um olhar confuso. É porque a alma de Frei ainda permanece com Kania. Isso porque, ao contrário de quando ela jurou por sua mana em sua vida passada, a cor da conta estava confusa. TSC. E Kania, que estava sentada na janela, observava atentamente os dois. Enquanto isso ao mesmo tempo. Clana, concentre-se. Ah sim. Clana,
que estava perdida em pensamentos enquanto olhava pela janela, virou rapidamente a cabeça para o quadro ao ouvir o aviso frio de Isolde. Por que sua mão está enfaixada? Você parecia bem ontem. Me machuquei enquanto treinava. Então logo Isolde fez uma pergunta a Clana, que estava apoiando o queixo com a mão. Ao ouvir essa resposta, Isolde olhou para Clana com um olhar duvidoso por um breve momento. Fico feliz se foi então, mas não vou te perdoar se você estiver brincando. Eu vou manter aquilo em mente. A aula logo continuou depois que ela disse isso. Então vamos continuar. O poder e a eficiência de uma espada são baseados no tipo de mana com que ela é treinada. Isso significa que, com base no nível do usuário, isso pode levar a um efeito diferente. Após o incidente do ataque à mansão da última vez, Isolde ficou bastante cauteloso com Clana. Mas na verdade, a mente de Clana estava totalmente focada na conta dentro de sua gaveta. E essa conta foi mesclada em tons de prata e ouro.